Você está na Web Rádio Zona Sul Notícias, Porto Velho, 7 de março de 2026. É isso? Então aí eu tô no sábado, né? O sol está saindo. E eu quero aproveitar, né? Dar um bom dia para todos, para todas, né? Agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Dizer que essa é uma luta incansável, Ailton, que a gente sempre busca, né, trazer informações para conscientizar o nosso povo, né, para que a gente possa ter consciência de classe. E é exatamente esse foco, né, de buscar nas pessoas uma grande reflexão. Não somos inimigos de ninguém, de governo, de empresário, de latifundiário, não é isso, mas nós questionamos a ganância, a ambição, né, sem limites. Que a ganância e a ambição do andar de cima, né, provoca a fome, a miséria, o desemprego aqui embaixo. Porque o poder se nutre da miséria e da ignorância. Certo? Você está na Web Rádio, sou o professor Joelson, né, acadêmico de jornalismo. Todos os sábados nós estamos aqui. E já foi dada uma introdução, o Rosinaldo já falou desse intercâmbio cultural que é muito importante, né? O Ailton também já fez uma fala muito importante, que a base de tudo é a educação. Tão atacada, tão sofrida, nada é por acaso. Discriminada, é né? Verdade. Muito discriminada. Nada é por acaso. E eu tenho dito, Ailton, que surgiu mais uma novidade enquanto... né, entre os professores, tornou-se agora também uma profissão de risco, certo? A gente tem assistido absurdos, né, pais, mães, muitas vezes tentando agredir professor, alunos também tentando, né, e muitas vezes também algumas direções com as exigências desnecessárias e levando alguns colegas, né, de profissão a se readaptarem, a se afastarem e assim por diante. Então, quando a gente fala que a educação ela é ou deveria ser o principal pilar da sociedade, mas aí a gente esbarra no mundo capitalista, como eu disse agora há pouco, né? O poder se nutre da miséria e da ignorância. Então está explicado, salário mínimo e educação desvalorizada. Apesar do governo federal fazer todos os esforços, certo? Todos os esforços, o piso nacional, né? Um pé de meia para quem fizer a licenciatura plena, mas aí a gente vê um conjunto maior, né? Uma organização maior desvalorizando o profissional, aí vem hora-aula, amigo da escola, quer dizer, uma tragédia. Então, quem se forma na realidade, ele gostaria de ter um plano de cargo, salário, ter futuro, ter uma caminhada. E o emergencial, o hora-aula não tem. Você é contratado hoje, renova, depois tem que passar 6 meses sem contrato para poder ser recontratado. E o profissional olha para a educação e já não tem mais, né? Porque não é por amor. Quem paga minhas contas? É o amor? Não, é o dinheiro, é o salário, é o meu suor. Então a gente entende, né, e chama o nosso povo para essa grande reflexão, né? Um só povo e uma só nação. Caminhar nessa direção da valorização. É por isso que existem os sindicatos e as centrais, nessa luta, nessa defesa, para que a gente possa continuar, né, tendo esperança e lutando, né? Porque ninguém vai esperar. Você tem que lutar, você tem que ter ações. E eu, aproveitando já aqui de educação, deixa eu falar de uma coisa boa que aconteceu no estado. Você quer ser à vontade. Não é isso? Uhum. Bom, o professor, para aposentar no estado, ele tinha uma tragédia grande na sua vida, que seria ir nas escolas em busca de declarações para provar que ele esteve em efetivo exercício. A gente não discorda da declaração, até porque é uma exigência do Tribunal de Contas. Efetivo exercício do magistério. Então, ele tem que provar
que estava em sala de aula. Agora, ele não, ele tem que provar? Não, quem tem que provar é a mantenedora, é a Secretaria de Estado da Educação. E muitas conversas feitas aí já há anos, né? E hoje, Ailton, foi resolvida essa questão no Estado. Eu aproveito para fazer um elogio a um grande professor, diretor de escola que foi, né? O Nilson do RH, um gigante na defesa da educação. Nós temos uma pessoa que tem uma grande preocupação em resolver alguns gargalos. Pecúnias, milhares de pecúnias arquivadas, sabe? Todo esse processo de dar andamento nesses processos foi o Nilson quem fez, certo? Essa questão agora de normatizar essas declarações, porque começa na escola a sua aposentadoria, certo? É lá onde você preenche os requisitos, né? Tem uma normativa que você deve apresentar para que o sistema resolva a sua situação. Você não vai mais nas escolas atrás de declaração. Você diz, eu trabalhei no Castelo Branco no ano X, eu trabalhei na escola X, eu trabalhei no interior X. Então, essas observações elas vão para o sistema. Certo? O secretário da escola que você está lotado faz todo esse procedimento. Hoje tem uma normativa. Porque com troca de secretário, às vezes entrava um novo, aquele que não sabia o procedimento. E nós, Simprof, estivemos com o Nilson, né? E conversamos com ele. E ele disse, rapaz, eu vou fazer de novo, fazer a normativa, vou reunir todo mundo, diretores, para a gente. Eu digo, ótimo. Então, o que eu queria dizer aqui, parabéns, Nilson, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Você é um gigante aí dentro da educação, aí na SEDUC, né? Fazendo essas pautas realmente acontecerem. Parabéns. Nós estamos especificamente falando dessa questão das declarações, mas existem outras situações, né? O atendimento VIP que o Nilson tem dado às pessoas, não é só a mim não, porque eu sou amigo dele não, certo? Então, liga-se, resolve-se questões que você passaria uma semana. Processos parados de aposentados aí. Nós, enquanto Simprof, nos oferecemos para ajudar. Fazer um adendo. Sim. No primeiro mandato do governo que ele está, e a Conceição era secretária adjunta. Eu lembro dela. E ela pediu para o Nilson pagar minhas pecúnias. O Nilson me falou. Né? Mas como eu já tinha colocado na justiça, estava sob júdice, né? Tem que aguardar o resultado. A Conceição pediu, quero agradecer aqui ao vivo a Conceição. Então a gente precisa e o Nilson, que é uma pessoa, agradecer. como você disse, o Nilson é uma pessoa decente. É verdade. Né? Uma pessoa decente, foi um excelente diretor, né? Professor também. Foi considerado o melhor diretor. Ele foi para os Ele Estados ganhou Unidos. um prêmio, foi para os Estados Unidos Ganhou, fazer curso de treinamento. Lá no Hélio Botelho, onde ele foi gestor da escola Hélio Botelho. Né? Então, Nilson, um abraço, Nilson, um abraço a Conceição Alves, que ela teve quando eu era vice-diretor da escola Sebastiana, juntamente com a Cátia, diretora, eu vice, né? Quando nós chegávamos lá, o Suami e a gente fazia como via. Tu acredita? E era meu amigo antes, fui até diretor dele, né? Aí a Conceição, quando eu via a gente lá de longe, fazia assim, chamava a gente, levava lá, resolvia. Acho que aí começou a ciumeira da Conceição e findaram, puxando o tapete da Conceição, né? Infelizmente tem essas coisas. Acontece. Eu dei graças a Deus sair da vice-direção, Jorge, que eu não tinha que ficar lá aguentando abusos de certas pessoas da SEDUC, não são todas, mas certas pessoas que são abusadas, que atendem mal, que são mal-humoradas da SEDUC. Isso eu digo e não peço segredo. E vou continuar falando. Desculpa eu ter que entrar na sua conversa, mas às vezes a gente tem que dizer a verdade. Então, por isso, parabéns ao Nilson, que é um cara que vê com bons olhos. Eu quero aproveitar e elogiar também o próprio Suami sobre o famoso ponto eletrônico que você sempre questionava aqui na web rádio, questionava, e o Suami
não deixou Não que deixou. fosse implantado Verdade. esse imoral desse ponto eletrônico. Verdade. Não trouxe nada de proveito. E graças a Deus e graças ao Léo Moraes, ele retirou esse tal de ponto eletrônico que era do município, né? Exato. Aí. Obrigado, Joelson. Você fez uma colocação Vai que eu também sua. gostaria de também. Porque assim, quando é para criticar, a gente critica. Quando é Exatamente. para elogiar, a gente faz o elogio. Então eu queria que você colocou e lembrou a questão do SUAME, né? Exatamente. O que está acontecendo? O que é que aconteceu, na realidade, na época da implantação do ponto eletrônico, né? O município abraçou, concordou, quis, apesar de todo os sindicatos espernearem e provar que não cabia na educação, no professor, as escolas não davam as condições, uma série de fatores. O Estado, o que é que ele fez? Ele fez uma atuação magnífica através do secretário da época, professor SUAME. Nós tivemos lá, assim, prof, conversando com ele, digo, vamos fazer um documento para cá. Ele disse, não precisa. Eu vou pessoalmente, no Tribunal de Contas, eu vou justificar, porque não cabe na rotina do professor o ponto eletrônico. Sim, mas aí nós estamos diante de um profissional, foi diretor de escola, foi professor, e ele sabe, ele entende, ele tem essa compreensão que não cabia. Então ele fez a defesa, ele disse, se quiser colocar no administrativo, no tal, no fulano, tudo bem. Agora, no professor, não tem. Aí ele explicou toda a rotina. Então, assim, a gente tem que elogiar, Ailton, e foi uma ação de extrema importância para a educação. No município nós tivemos ponto eletrônico, um adoecimento, um afastamento, tivemos professor até que saiu do município. A pressão foi tão grande que ele saiu, pediu demissão, outros pediram afastamento sem remuneração. Então foi uma tragédia. E no Estado nós não tivemos esse período, desculpa a expressão, macabro, tenebroso, que o município passou. E o prefeito, o ex-prefeito, na época, ele não recebia sindicatos. Se fosse para falar de piso nacional do magistério e ponto eletrônico, ele não recebia, e como ele não recebeu. Mas aí está o resultado, Ailton. Certo? Ou seja, não ganhou. Está, né? Esquecido. E dizem agora que é candidato a governo, certamente a educação não vota nele, porque como ele deu um mau exemplo no município, ele possa trazer um mau exemplo para o Estado, porque aquilo foi um processo de escravidão. Só para encerrar, eu dizer para vocês que o Estado honrou o compromisso, porque tinha um